Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Você ligado na informação. O Brasil foi surpreendido com uma imagem que pouca gente poderia esperar. As torcidas do Grêmio e do Internacional juntas em Porto Alegre, assistindo ao jogo na mais perfeita paz. O belo exemplo ao Brasil é destaque no comentário de hoje de Elamar Regis. Eu não poderia deixar de comentar sobre este assunto. O exemplo foi muito bonito para um país onde os valores morais a cada dia são jogados pelo ralo, já que a indecência, a falta de ética, o roubo, a corrupção e a violência se instalaram no país, com a conivência dos próprios líderes políticos, aqueles que se dizem representantes do povo. A televisão surpreende o Brasil quando mostra aquela imagem do estádio Beira-Rio em Porto Alegre, onde se vê torcedores do Grêmio e do Internacional juntos nas arquibancadas, sem divisão de torcidas, convivendo civilizadamente numa partida de futebol em ambiente de paz. É quase inacreditável uma coisa daquela em nosso país, onde a selvageria, a irracionalidade e o primitivismo têm sido uma constante nos estádios de futebol e até fora deles, quando se trata de paixão futebolística. E olhe que lá no Rio Grande do Sul, a coisa não era diferente do restante do Brasil, não. Porque gremistas e colorados brigavam e eram tão agressivos como flamenguistas, vascaínos, corintianos, palmeirenses, atleticanos, cruzeirenses. Enfim, entre as rivalidades em cada estado. Este amadurecimento mental que acaba de acontecer em Porto Alegre é coisa rara. É coisa de gente civilizada, gente que tem a cabeça no lugar e certamente gente de bem com a vida, porque os frustrados, os portadores das mentes poluídas e os desequilibrados continuam com os mesmos desequilíbrios mentais. Tanto é que, mesmo lá em Porto Alegre, diante de tão maravilhoso exemplo da maioria, teve uma minoria perturbada que ainda manteve os seus instintos selvagens agredindo-se uns aos outros no lado de fora. Existem certos comportamentos de muitas pessoas que não se admitem mais nos dias de hoje. Se fosse no tempo que Pedro Álvares Cabral apareceu por aqui, poderia até ser admitido, porque os nativos brasileiros viviam em selvageria absoluta, praticando até antropofagia, que era tudo compreensivo. Mas hoje, quando você vê torcedores de um determinado time agredindo o torcedor do time contrário numa arquibancada de estádio e até assassinando o outro nas ruas, por mera paixão futebolística, você está diante de gente mais selvagem que os índios do tempo do descobrimento. Como é que se pode admitir que um torcedor do Flamengo agrida um do Vasco e vice-versa, a ponto até de tirar a vida? Como admitir um torcedor do Corinthians que mata um do Palmeiras, assim como torcedores do Cruzeiro, Atlético, Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Clube do Remo, Paysandu, Sport Recife, Náutico, etc.? Analisemos também a selvageria que existe por motivos religiosos. Que tipo de inteligência pode existir, por exemplo, numa criatura que se diz evangélica, mas que odeia espíritas, católicos, umbandistas e praticantes de religiões, outras considerando servos de Satanás, e daí passar a considerá-los como seus inimigos? Não é muito diferente que os monstros terroristas do Estado Islâmico. A mesma pergunta se faz às pessoas que, por causa de bandeira político-partidária, passam a odiar e considerar como inimigas todas aquelas que não rezam exatamente conforme a cartilha e até as atitudes hipócritas e demagogas do seu partido. O pior de tudo é que esses ódios ridículos a gente não vê apenas entre pessoas de baixa instrução e baixo poder aquisitivo, não. A gente vê, por incrível que pareça, em líderes políticos que estimulam o povo à violência, com essa conversa absurda e imbecil de que todo aquele que não concorda com a sua conduta política necessariamente é inimiga do povo, é fascista e é golpista. O Brasil hoje vive acometido dessa doença por parte de determinadas lideranças partidárias
Do mesmo jeito que a gente vê a contaminação na Venezuela, na Argentina e em outros países vizinhos, onde líderes perturbados, despreparados e desequilibrados vivem com esse mesmo discurso ridículo de que outros estão querendo dar golpe nos seus governos. Espero que o exemplo do estádio Beira-Rio de Porto Alegre sirva para muitos brasileiros refletirem nos seus comportamentos. Quero ver isto se repetir no Maracanã, nos estádios de São Paulo e dos outros estados onde a selvageria do futebol ainda prevalece. Diante do elevado índice de imoralidade que estamos vendo na política do nosso país, este exemplo veio na hora certa para aliviar um pouco. Espero que todos os brasileiros entendam.